e pensão por morte. Relatório da Federação Nacional dos Jornalistas aponta um aumento de mais de 36% das agressões contra jornalistas. Governo libera registro de agrotóxicos altamente tóxicos e especialistas analisam quais são os riscos à saúde. O deputado federal Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, abandonou o mandato e saiu do Brasil. Homossexual assumido, Willis vinha sofrendo ameaças de morte por conta de enfrentamentos com grupos de extrema-direita no Brasil. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o deputado disse que não conseguia mais viver aqui com as ameaças constantes à sua vida. Nessa entrevista, Jean Willis citou os assassinatos de homossexuais e da vereadora Marielle Franco, além da chegada da família Bolsonaro ao poder, entre os motivos que o levaram a abandonar o mandato e sair do país. Jean Willis não informou onde irá viver. No final da entrevista, ele disse: "Quero cuidar de mim e me manter vivo." O repórter João Miag conversou agora há pouco com o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, sobre a decisão de Jean Willis. Vamos acompanhar. Do nosso ponto de vista, é uma perda, sem dúvida. Agora, nós compreendemos a situação do Jean. Ele vivia sob ameaça constante já há vários meses. E por isso, nós, apesar de lamentarmos a decisão dele, somos solidários, compreendemos e acolhemos a decisão do Jean, que evidentemente mostra um cenário de deterioração da democracia brasileira. Um deputado que se sente ameaçado de exercer o seu mandato não vive num regime democrático em condições normais. Nosso regime democrático está doente e a decisão do deputado Jean Willis é mais uma prova disso. Se a democracia brasileira não voltar ao estado normal, outros episódios como esse vão acontecer, né? Daqui a pouco você vai ver mais repercussões sobre o exílio de Jean Willis e uma entrevista sobre o aumento do poder do crime organizado no Brasil. A partir de agora, o INSS poderá cortar benefícios previdenciários que considere irregular, mesmo que o segurado ainda não tenha apresentado sua defesa. Esse é um dos pontos da medida provisória assinada por Jair Bolsonaro na semana passada, que visa combater fraudes na Previdência. Mas especialistas afirmam que, na verdade, esse pente fino promovido pelo governo federal serve apenas para retirar direitos da população mais pobre do país. Veja na reportagem de Jô Miag. O pretexto de Jair Bolsonaro é combater fraudes nas aposentadorias. Mas para especialistas em previdência, trata-se, na verdade, de uma caçada às supostas irregularidades. Com isso, o governo Bolsonaro quer jogar culpa nos mais pobres e, em hipótese alguma, tomar medidas para combater a sonegação, que é enorme, inventando irregularidades e fraudes que em boa parte dos benefícios não existem. A medida provisória ataca especialmente os trabalhadores rurais. Antes, os pedidos de aposentadoria poderiam ser feitos com auxílio dos sindicatos. Agora, o trabalhador precisa procurar uma das unidades da ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural. O problema é que só existem 700 unidades para atender todo o Brasil. Em entrevista pela internet, o presidente da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, afirmou que os sindicatos não vão abandonar os camponeses. O sindicato que prepara os benefícios, que apresenta para as demandas para o INSS e luta, se organiza para que os benefícios sejam aprovados. Porque o papel do sindicato é cuidar das pessoas, cuidar de cada associado, cada trabalhador, e isso nós vamos continuar. O pesquisador da Universidade Federal de Brasília também destaca que a medida provisória vai dificultar a obtenção da pensão por morte, porque vai exigir documentação de união estável, o que nem sempre é possível. Anteriormente, por exemplo, só o testemunho nos pequenos municípios já era válido para poder garantir a pensão do viúvo da viúva. Agora, necessariamente, tem de ter a prova documental. Isso sobra dinheiro para a Previdência retirar esse direito de sobrevivência
daquelas pessoas dependentes econômicas. Um absurdo. Já Carlos Gabas, ex-ministro da Previdência, ressalta que o governo federal já tem um bom sistema de combate às fraudes. Por isso, a MP de Bolsonaro veio apenas para tirar direitos. Nós editamos ao longo do nosso governo, a última edição foi de 2013, um manual de monitoramento de benefícios. Chama-se Monitoramento Operacional de Benefícios. Então, esse manual que foi publicado no Diário Oficial, que todo mundo tem conhecimento, já prevê o combate às fraudes e agora ele edita uma medida provisória com esse pano de fundo de combater fraude, ou seja, vão impedir o trabalhador de ter acesso à sua aposentadoria. Os especialistas lamentam que a medida provisória de Jair Bolsonaro não combata a sonegação fiscal das empresas, responsáveis por 480 bilhões de reais em dívidas à Previdência. No final do ano, 250 mil empresas, patrões, eram devedores dos 7 milhões de empregadores que tem no país. Isso ajudaria, no mínimo, a Previdência a ter folga nos próximos 3 anos, se não houvesse crescimento econômico. O dia 24 de janeiro é um marco da instituição da primeira lei brasileira destinada à Previdência Social, que completa 96 anos. É também o Dia Nacional dos Aposentados. E para marcar a data, trabalhadores, aposentados e dirigentes sindicais realizaram um ato em Porto Alegre. A reportagem é de Guilherme Oliveira. Nós estamos aproveitando essa data para fazer uma ampla discussão com a sociedade sobre a reforma da Previdência que tem apresentado no governo federal. Essa reforma da Previdência ela visa retirar direitos, sobretudo dos trabalhadores mais pobres que contribuíram a vida inteira. Os manifestantes discordam do atual governo sobre quem são os privilegiados do nosso país, que justificam uma reforma da Previdência. E mais uma vez, nós, servidores públicos, estamos colocados como os privilegiados. Como foi na era do Collor, que disse que nós éramos Marajá, depois na era do Fernando Henrique Cardoso, disse que os aposentados eram vagabundos. E agora, na era Bolsonaro, nós somos os privilegiados. Por favor, que privilégio. Combata os juízes que ele deu 16% de reajuste para os juízes votarem nas sem-vergonhices que estão votando no Supremo Tribunal Federal. Entende? Façam isso, porque nós, trabalhadores, somos descontados. A nossa Previdência já é descontada no contra-cheque. Nós não podemos nem sonegar. E a sonegação, segundo a CPI do senador Paim, vá lá no resultado da CPI e veja 1 trilhão de sonegação dos grandes, dos ricos desse país. Por isso que eles estão cada vez mais ricos e nós cada vez mais pobres. Durante o ato, os trabalhadores também denunciaram o sucateamento que está sofrendo o Instituto Nacional do Seguro Social, responsável pela concessão de benefícios como aposentadorias, pensões e auxílios-doenças. Então aqui em Porto Alegre mesmo já houve fechamento de 2 agências. As agências que ainda estão abertas já estão em plena capacidade, quase inoperantes. Está havendo um processo de sucateamento. Isso tem levado o governo a retirar um rol de serviços que até então é prestado gratuitamente nas agências da Previdência Social para colocar na internet. O grande problema é que a maioria da população carente, população idosa sobretudo, não tem acesso à internet, não consegue esse atendimento e tem que pagar. O Brasil é um dos países que mais consome agrotóxicos no mundo. E segundo especialistas, o quadro deve piorar. Isso não apenas pela liberação de novos venenos no mercado nacional, mas também pela articulação de ruralistas no Ministério da Agricultura. Neste caso, quando o assunto é o lucro, a saúde é segundo plano. A reportagem é de Leandro Chaves. A variedade de alimentos por aqui é grande. Dá para encontrar de tudo: frutas, legumes, verduras. Agora, se a feira não for orgânica, o difícil mesmo é encontrar algum alimento sem nenhum tipo de agrotóxico. Quando eu chego em casa, eu lavo bem com detergente, uma buchinha. Frutas assim eu descasco. Você vai na feira, onde tem produtos agrotóxicos? Não tem. É difícil encontrar sem, né? É difícil de encontrar. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo. Para se ter uma ideia, por ano, cada pessoa consome o equivalente a quase 7,5 litros dessas substâncias. Números que podem se tornar ainda maiores, já que o governo liberou 28 novos registros de agrotóxicos, alguns deles altamente prejudiciais à saúde. É o caso do metomil, ingrediente ativo usado em culturas como algodão,
batata, soja, couve e milho. O metomil, ele é um carbamato e ele acaba trazendo algumas alterações no sistema nervoso, na bainha neural. Em alguns casos dos estudos provoca, vamos supor, uma paralisia na sua extrema exposição e extremo consumo, né? Então é um que pode dar algumas alterações nervosas que envolvem tremores, né? Para uma exposição crônica. Outro que causa polêmica é o sulfoxaflor. O produto entrou em circulação nos Estados Unidos em 2013. Mas 2 anos depois, organizações defensoras de polinizadores denunciaram que o uso do pesticida provoca o extermínio de abelhas. A Anvisa e o IBAMA classificaram a substância em um nível tóxico perigoso ao meio ambiente. Ele também já está em vários estudos americanos, né, sendo relacionado a lesões no fígado, lesões hepáticas por uma exposição crônica, principalmente dos trabalhadores, que tem aquela exposição direta. É a população mais afetada diretamente. É quem atua, quem opera, quem manipula ele e a população do entorno do uso dessas substâncias. Somente no ano passado, 450 agrotóxicos foram registrados no Brasil, um recorde histórico. Destes, apenas 52 são de baixa toxicidade. A gente enxerga com preocupação, né, qualquer medida que vá no sentido de flexibilizar ainda mais a utilização dessas substâncias aqui no Brasil. O nutricionista do IDEC afirma que o melhor mesmo é consumir alimentos naturais. Uma das orientações que o IDEC passa é que os consumidores procurem cada vez mais feiras e feiras livres, procurar os alimentos, né? Tem o Guia Alimentar para a População Brasileira que enfoca que a base da alimentação deve ser de alimentos in natura, o que significa frutas e hortaliças, e a gente recomenda também que a população busque cada vez mais, e a conscientização tem aumentado cada vez mais, pela procura de alimentos que sejam produzidos e consumidos de forma mais saudável e sustentável, que seriam eles os alimentos orgânicos ou de base agroecológica, da agricultura familiar. Procuro fazer compras no mercado que tenha legumes, verduras, frutas orgânicas, né? Sempre procuro. Tem algumas coisas que não dá para escapar, né? Através do decreto assinado pelo presidente em exercício, general Hamilton Mourão, o governo Bolsonaro alterou a lei de acesso à informação, ampliando o número de autoridades que podem tornar secretas essas informações por 25 anos. Até agora, só podiam fazer isso presidente, vice, ministros, comandantes das Forças Armadas e embaixadores. A lei foi promulgada em 2012 no governo Dilma Rousseff para possibilitar que qualquer cidadão possa ter acesso a informações públicas de órgãos ou entidades. Autor do projeto de lei de acesso à informação, o deputado Reginaldo Lopes, do PT, prometeu apresentar um projeto para sustar o decreto que classificou de uma vergonha. Segundo ele, o combate à corrupção sofreu um grave golpe e quem não rouba não esconde. O PSOL anunciou que entrará no Supremo Tribunal Federal pedindo a nulidade do decreto. A medida foi considerada deplorável, esquisita e prejudicial por entidades como a Transparência Brasil e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E para falar mais sobre as mudanças feitas pelo governo Bolsonaro no decreto que regulamenta a Lei de Acesso à Informação, eu converso com o comentarista político João Caires. Boa noite, João. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal. Boa noite, tudo bem? Bom, João, você acredita que agora, com essas alterações, vão dificultar mais o acesso aos dados do governo? Então, é uma coisa assim, um paradoxo, né? Um governo que se diz eleito para combater a corrupção, ele está desconstruindo todos os órgãos que foram criados em governos anteriores para combater a corrupção. Começou agora com o COAF, que é um órgão que estava no Ministério da Fazenda, junto com a Receita Federal, que fazia monitoração de lavagem de dinheiro. Colocou no Ministério da Justiça. A CGU, que foi criada no governo Lula, em 2003, agora ela vai responder para o Ministério da Justiça, ou seja, a CGU não pode investigar o Ministério da Justiça. Ou seja, é um paradoxo e a gente vê... Desculpa que eu estou com a garganta um pouco ruim. Tranquilo. É esse tempo, né? Esse tempo dificulta. E assim, o que eles fizeram de mudança agora? Qualquer cargo comissionado, que é indicado inclusive por políticos, um funcionário qualquer lá, ele pode falar que esse documento, por exemplo, até de uma pessoa que indicou ele, esse documento aqui vai ficar 25 anos em segredo e pode ficar mais 25 anos. Ou seja, antes
como você explicou aqui, só as altas patentes do governo poderiam fazer isso. Agora qualquer um, então ele vai ter milhares de pessoas trabalhando Seja comissionados, enfim. Exato, porque a lei que foi criada no governo Dilma, né, de acesso à informação, inclusive a gente consegue acessar os salários dos políticos, os salários dos funcionários Isso é importante, públicos. porque às vezes a população não sabe, mas ela tem esse direito, ela pode, Ela né? tem esse direito e está na Constituição. Isso só foi feito, ó, pra você ver quanto tempo demorou, de 88 a 2012. Né? E a CGU, que foi criada em 2003 pelo governo Lula, ela conseguiu várias dessas investigações que o pessoal fala que tem, de operações da Polícia Federal, foi feito através da Controladoria Geral da União. Ou seja, o Brasil era um país que não tinha uma controladoria. Ninguém fazia isso. Então, o que nos deixa indignados? Né? Primeiro, o COAF também teve no governo Lula, uma mudança de regras. O COAF foi criado em 98, no governo Fernando Henrique, e ele foi aprimorado no governo Lula. A partir de 2009, então, parentes de políticos, de magistrados, tudo essa cargos de pessoas que são próximas, eles são politicamente expostas, né? Lá eles chamam a gíria de PEP. Uhum. Então, todas essas pessoas são monitoradas com mais rigor. Então, o primo, os filhos, o pai de um político, eles monitoram com mais rigor. O que o governo quer fazer agora? O COAF não vai poder, não precisa fazer isso mais. É interessante que no bojo disso, a gente sabe que foi o COAF que descobriu todos os trambiques do filho do Bolsonaro, que é um político. Sim. Entendeu? Então, E a lei de acesso também, que graças a essa lei de acesso, a mídia obteve informações da Natália Queiroz. Exatamente. E de todos os outros, né? E qualquer cidadão entrando na internet, ele consegue ver isso, toda a movimentação. Isso foi criado, uma parte no governo Fernando Henrique, parte de algumas coisas, como foi o COAF, e no governo Lula e Dilma, né? O melhorada a CGU, melhorada a questão do COAF e essa questão da lei de acesso à informação. Então, é um paradoxo, por quê? Esse governo se elegeu dizendo que combate a corrupção. Nós estamos vendo ele destruir todo e qualquer instrumento, né, que realmente combate a corrupção, porque não vai ter mais como. E aí a pessoa que mais trabalhou para criar instrumentos de combate à corrupção, deu liberdade para a Polícia Federal, deu liberdade para os promotores, está presa. Aquela história é o seguinte, sabe aquela história do trombadinha? Que ele passa, bate sua carteira e sai gritando, pega ladrão, e você pensa que o trombadinha é outro. Foi isso que está acontecendo no Brasil. Ou seja, os trombadinhas gritam, pega ladrão, assume o poder, e quem de fato estava combatendo a corrupção está preso, acusado sem provas, que é o ex-presidente Lula. Então, eu fico até indignado, porque essa semana aqui foi uma semana difícil, né? Vimos as bobagens que o nosso presidente, representando o Brasil lá fora, fez. Vimos agora, do Brasil, né? Vimos agora essa questão, porque o general Mourão assinou. Tudo bem que ele está sendo presidente em exercício, mas isso já tinha sido acertado com o próprio Bolsonaro. Qualquer um que estivesse assumindo a presidência hoje ia assinar isso daí. E a gente vê mais ainda agora, né, o deputado Jean Willis tendo que sair do Brasil por ameaças de morte, e a gente não vê nenhuma posição desse governo que se diz combater bandidos, combater aquilo outro. É até estranho, né? Um governo que diz combater bandidos queria legalizar as milícias. A gente sabe muito bem o que as milícias fazem por aí Brasil afora. E agora a gente vê todo esse... É uma coisa assim absurda. Eu estou indignado porque a gente tinha vários instrumentos de fiscalização que eles aos poucos elas estão sendo eliminadas. Estão sendo eliminadas, para não investigar os amigos. É só isso, porque a gente está vendo, né, como brincou o Zé Simão, no caso do Flávio Bolsonaro, é que nem uma caixa de lenço. Você tira um, sai 4, mais problemas, né? E aí parece que eles estão... Não é uma coisa assim, não pensada. Eles estão percebendo que eles vão ter que se proteger. Porque no caso do deputado Jair Bolsonaro, como ele era um deputado do baixo clero, não aparecia muito, então não era vidraça. Agora ele está se sentindo muito pressionado porque as coisas estão aparecendo, todo esse esquema que ele tinha de colocar funcionários fantasma, inclusive o filho dele, né? O filho dele trabalhava em 3 lugares, morando em cidades a 1.000 quilômetros de distância, e depois sabe-se agora que ele é um funcionário fantasma. E se descobriu como? Através da lei de acesso à informação, através do próprio COAF, e eles estão minando. Aí o juiz Sérgio Moro, que se dizia paladino da justiça, está assumindo isso, porque ele colocou sobre a sua batuta um ministério, que era a CGU, abaixo dele, e esse ministério não vai poder fiscalizá-lo. Então é um absurdo, né? Acho que a população tem que começar a acordar que foram enganados. Perfeito. João, obrigado, pelos comentários e sua participação hoje no seu jornal. Por nada. E daqui a pouco, até que ponto facilitar a compra de armas beneficia o crime organizado? A gente volta já.
Olá pessoal, uma excelente noite a todos e a todas e vamos aos comentários. Eu leio de Leonora Ferreira. Onde vamos parar com essa liberação dos venenos agrotóxicos para envenenar o povo? Que horror! E o Ricardo Grigoli. Um governo de milicianos terroristas não poderia criar outro resultado que não fosse a saída de pessoas dignas que vêm sendo ameaçadas do nosso judiado país. E a Silene Carvalho, Feira de Santana, Bahia. Que absurdo! A que ponto chegou o Brasil? Daqui a pouco eu volto com mais comentários. A Prefeitura de Rio Grande da Serra deverá elaborar, em caráter de urgência, uma lei com incentivos fiscais para que a Dura Automotive continue na cidade. O anúncio veio após uma reunião com representantes do Sindicato dos Metalúrgicos que lutavam contra a ameaça da empresa de fechar a fábrica. A Dura terá desconto no IPTU e seus fornecedores também poderão ter incentivos fiscais. A empresa tem mais de 300 trabalhadores. Os sindicatos metalúrgicos do ABC e a Prefeitura de Rio Grande da Serra vão também apresentar um plano de reestruturação à Dura Automotive. E no ano passado, São Paulo foi o estado com mais agressões, ameaças e intimidações a jornalistas. Em todo o país, segundo o balanço divulgado pela Federação Nacional dos Jornalistas, houve um aumento de mais de 36% nos ataques a profissionais da imprensa. A reportagem é da Viviane Nascimento. A agressão sofrida pelo repórter fotográfico da Ponte Jornalismo, Daniel Arroio, durante manifestação contra o aumento da tarifa de transporte público em São Paulo, é mais um exemplo de uma realidade de insegurança que tem sido comum no Brasil. O manifestante estava lá, sendo arrastado pela PM, eu fui fazer a foto, estava a 2 metros do que estava acontecendo, um outro manifestante veio, tentou arrancar ele da PM. Um PM, a queima-roupa, 1,5 metro, 2 metros, deu um tiro de bala de borracha nesse primeiro manifestante. Depois ele deu um segundo tiro. Quando ele deu o segundo tiro, ele me acertou. Tem uma matéria na ponte que diz que tem acesso, que a ponte teve acesso ao material que diz que a PM não pode fazer esse tipo de ação com bala de borracha. Existem algumas regras e a própria PM não seguiu essas regras. Já Bruno foi ameaçado e teve o equipamento apreendido enquanto registrava uma agressão policial contra a vereadora Thalíria Petroni, do PSOL, durante a campanha eleitoral. Ele estava com uma arma, né, e não chegou a apontar pra gente, mas qualquer movimento, qualquer pessoa que ultrapassasse algum limite, né, ele já estava... Você sentia que ele já não tinha o controle da situação, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer, porque, bom, eu ia transmitir aquela informação. Se ele fosse e me desse um tiro, eu ia parar de gravar. Então, quem sabe eu até fosse a primeira vítima dessa situação. De acordo com o relatório Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil, divulgado pela Federação Nacional dos Jornalistas, os casos de agressões aos profissionais cresceu mais de 36% em 2018. Foram 135 ocorrências de violência, incluindo um assassinato, contra 277 trabalhadores. A agressão física foi a forma mais recorrente, mas também houve aumento no número de agressões verbais e impedimento do exercício profissional, assim como das ameaças e intimidações. Muitas ocorrências espalhadas pelo Brasil todo que mostra que o profissional está sendo alvo e que nós precisamos de ter medidas para combater essas agressões. Segundo o relatório, o aumento da violência contra jornalistas está diretamente ligado às eleições presidenciais e a episódios relacionados a ela, como a prisão do ex-presidente Lula. Manifestantes e eleitores são os principais agressores contra jornalistas. Entre eles, os apoiadores e partidários do presidente eleito Jair Bolsonaro foram os que mais agrediram a categoria, com
23 casos registrados. A postura do presidente eleito com relação à imprensa também preocupa. Desde a campanha eleitoral, o então candidato já demonstrava não ter nenhum apreço pela democracia, não ter nenhum apreço pelas instituições democráticas e, infelizmente, isso se constitui como prática de governo. O que nós vimos na posse do presidente Bolsonaro foi algo nunca visto desde a redemocratização do Brasil, com um verdadeiro cerceamento à liberdade de trabalho do profissional jornalista. Não se trata de um problema só nosso. Isso tem repercussão direta na informação que vai chegar para a sociedade e, obviamente, no debate que se vai constituir em sociedade sobre as questões essenciais para o país e para a população brasileira. As buscas por vestígios do avião que levava o jogador Emiliano Sala e seu piloto foram encerradas nesta quinta-feira. De acordo com autoridades, após 80 horas de buscas por destroços ou qualquer indício, nada foi encontrado e as chances de sobreviventes são extremamente remotas. Desde a noite da última segunda-feira, o avião que levava Emiliano Sala de Nantes, na França, para Cardiff, no país de Gales, perdeu contato com a torre de controle enquanto passava pelo Canal da Mancha. O estado de São Paulo já registrou 12 casos de febre amarela este ano, sendo que 6 deles foram fatais. Ainda há 32 casos em investigação. A região de maior incidência da doença é no Vale do Ribeira, no interior paulista. Veja outros destaques desta quinta-feira. Atirador invade banco na Flórida e deixa pelo menos 5 mortos. O homem, identificado como Zephan Xavier, de 21 anos, foi preso. A polícia investiga os motivos da ação. Papa Francisco alerta para a desinformação e a distorção consciente dos fatos na internet em uma mensagem para a Jornada Mundial das Comunicações Sociais. Segundo o pontífice, as redes sociais se tornaram vitrine do narcisismo. Francisco está no Panamá para a 30ª Jornada Mundial da Juventude, que deve reunir cerca de 200 mil jovens católicos de todo o mundo. O ex-presidente da Nissan e da Mitsubishi, Carlos Ghosn, detido há 2 meses no Japão, renuncia à presidência da Renault. A decisão foi tomada antes do conselho do grupo francês realizar uma reunião na qual iria destituir o executivo e nomear uma nova equipe. Ghosn é acusado de subnotificar seus rendimentos no Japão em dezenas de milhões de dólares e fazer transferências ilegais para a Arábia Saudita. Ex-presidente peruano Alberto Fujimori volta à prisão. O ex-chefe de Estado estava internado desde outubro do ano passado. Com o induto presidencial anulado, Fujimori volta a cumprir sua pena de 25 anos por crimes contra a humanidade. O presidente russo Vladimir Putin ligou para o presidente Nicolás Maduro e manifestou apoio às autoridades legítimas da Venezuela diante da escalada da crise vivida pelo país. No telefonema, Putin enfatizou que a interferência externa da Venezuela quebra as bases do direito internacional. A China já havia manifestado oposição à interferência estrangeira nos assuntos venezuelanos, ratificando o apoio ao governo do presidente Nicolás Maduro. Agora há pouco, Maduro declarou que aceita a proposta do México e do Uruguai para negociar um acordo de paz nacional e garantiu que está pronto para o diálogo. A pressão dos Estados Unidos e do Brasil contra o governo de Nicolás Maduro tem pouco a ver com democracia e tudo a ver com o fato de a Venezuela ter mais petróleo do que a Arábia Saudita. A análise é do comentarista internacional Flávio Aguiar. Nesta crise da Venezuela, em primeiro lugar, vamos deixar de lado algumas ilusões, como, por exemplo, a dizer que a pressão dos Estados Unidos para a queda do governo de Nicolás Maduro tem algo a ver com democracia. Não se trata disto. Se trata de que a Venezuela se tornou, depois da descoberta do petróleo na bacia do Orinoco e em outras regiões, o país que detém as maiores reservas petrolíferas do mundo, maiores mesmo que as da Arábia Saudita. E se trata do controle sobre essas fontes energéticas, da mesma forma como os Estados Unidos agiram na direção de desarticular a Petrobras e os governos de esquerda no Brasil e no restante da América Latina. A posição do governo brasileiro de apoiar o presidente da Assembleia Legislativa da Venezuela, Juan Guaidó,
também não tem nada a ver com democracia, tem a ver com o alinhamento automático que o novo governo brasileiro quer promover, não só com o governo dos Estados Unidos, mas com a ala mais reacionária do Partido Republicano. Nesse sentido, o Brasil pode estar se tornando o capitão de mato dos Estados Unidos na América do Sul, apesar da resistência dos militares em fazer algum tipo de intervenção no país vizinho. Também os apoios dados pela União Europeia, Canadá, outros países desse tipo, a própria Organização dos Estados Americanos, a postura de Juan Guaidó ao se autoproclamar presidente da Assembleia, tem a ver com o combate apoiado pelos Estados Unidos à influência da China e da Rússia, não só na América do Sul, mas no mundo inteiro. Também deve-se levar em conta de que o governo de Nicolás Maduro passa realmente por crises substanciais. Durante os governos bolivarianos, começar por Hugo Chávez, houve um problema fundamental. Os governos da Venezuela não agiram no sentido de diversificar a sua economia, permanecendo dependentes da commodity chamada petróleo. Com a crise dos preços, isso trouxe uma crise econômica enorme para o interior do país, retirando uma boa parte da base de apoio de Maduro. Embora essa base continue forte ainda, pelo menos em vastos setores das Forças Armadas venezuelanas. No meio dessa crise, Rússia, China, Turquia, outros países manifestaram seu apoio a Maduro. Também há algumas vozes de equilíbrio nisso, como México, Uruguai, né? A própria Nações Unidas, através do secretário Antônio Guterres, chamando para algum tipo de negociação. Será que isso terá algum efeito no meio dessa crise que está atingindo realmente uma voltagem extraordinária e que pode levar a um confronto sem volta dentro do país? Não sabemos ainda é muito cedo para falar disso. É a esperança de que haja algum tipo de negociação, ressalvando que a eleição de Nicolás Maduro e todas as eleições ultimamente na Venezuela, desde as de Hugo Chávez, foram acompanhadas por observadores internacionais sem que tenha havido algum tipo de denúncia consistente a respeito de fraudes nas eleições. E também não houve intervenções a partir de estratégias tipo Steve Bannon, WhatsApp, etc. Foram eleições consideradas limpas, consideradas razoáveis, apesar de que as oposições denunciam que Maduro tenha exercido poderes fraudulentos para se eleger. Mas isso não encontra ainda eco pertinente e consistente em análises internacionais e inclusive desses observadores que compareceram às eleições venezuelanas. Flávia Aguiar para a TVT, direto de Berlim. Veja agora como fica o tempo nesta sexta em São Paulo e outras cidades. Céu encoberto com aberturas de sol nesta sexta-feira em São Paulo. Máxima de 30 graus e mínima de 21. Chove forte e rápido em algumas áreas. Umidade relativa do ar em média de 60%. Índice ultravioleta extremo. Mesma situação em São Bernardo do Campo. Sol entre muitas nuvens e tempo abafado. Chove de forma isolada a partir da tarde. Máxima de 30 e mínima de 21 graus. Já em Mogi das Cruzes, variação de nuvens pela manhã com períodos de sol no decorrer do dia. Previsão de pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes. Máxima de 28 graus e mínima de 20. Em Brasília, sol forte e calor com aumento de nuvens à tarde. Chove em algumas áreas. Máxima de 30 e mínima de 19 graus. Depois do intervalo, facilitar a compra de armas beneficia o crime organizado? Você vai ver já já.
Olá pessoal, de volta com seus comentários. Eu leio do Joel, que hoje está participando pelo YouTube. Isso é uma covardia contra os profissionais do jornalismo que estão fazendo o seu trabalho e levando informação para a sociedade. Exatamente isso, Joel. E a Terezinha Monteiro. A medida de Mourão, mudando a lei de transparência, se mostra uma ditadura. Querem encobrir os crimes da família Bolsonaro. E a Monique, também pelo YouTube, escreveu: por isso que falam que na época da ditadura não tinha roubo. Era tudo encoberto e proibido de ser investigado. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. Jair Bolsonaro deu 2 entrevistas na Suíça a respeito dos problemas enfrentados por seu filho Flávio. Na primeira, para a agência Bloomberg, disse que o senador eleito deve ser punido se por acaso errou. Mais tarde, ao falar para a TV Record, voltou atrás e disse que não é justo atingir um garoto com acusações infundadas. Bolsonaro mandou um abraço para o filho e lhe recomendou que tenha fé em Deus. No Brasil, ao comentar o caso, o líder do MTST, Guilherme Boulos, destacou que Flávio Bolsonaro deve ser um garoto prodígio, pois homenageou o miliciano e empregou gente da milícia no seu gabinete e tem movimentações financeiras de milhões de reais sem explicação crível. Chamado de garoto pelo pai, Flávio Bolsonaro tem 37 anos. O deputado federal Rogério Correia, do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais, que foi relator da CPI do narcotráfico no estado, não tem dúvida. A facilitação para comprar arma de fogo beneficia grupos criminosos como as milícias. Eu conversei agora à tarde com ele por Skype. Quem vai comprar arma? Uma parte a gente já sabe. São esses ex-policiais milicianos que vão poder ter legalmente, cada um, 4 armas, guardado na sua casa ou no local onde trabalha, e evidentemente isso não vai ficar só em casa, porque não tem fiscalização, assim como familiares, etc. Você está, desta forma, ajudando as milícias a se organizarem do ponto de vista de armamento. É uma prática, portanto, nefasta. Esse talvez tenha sido o ponto principal, a crítica principal que se faz ao decreto do armamento, além, é claro, dos interesses que tem Onyx, Lorenzoni e outros em relação às empresas que vendem armas e que já financiaram os políticos no passado. Aí juntou a fome, com a vontade de comer das empresas que produzem armas e que vão lucrar muito com isso, com as milícias que vão agir. E vão agir em especial contra os mais pobres, nas favelas, nos morros, onde essas milícias continuarão dominando e fazendo extorsão de pequenos comerciantes da população em geral. A morte da Marielle e o não esclarecimento, porque não quiseram até hoje, de quem assassinou Marielle e a não punição de quem assassinou Marielle, dá o sinal de impunidade a esses grupos de milícia. Por isso, eu repito, é grave a situação do Brasil. Nós temos, eu acho que não é possível deixar de fazer, nós teremos que fazer, uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional, na Câmara Federal e no Senado. Eu vou com essa disposição, mesmo que isso signifique risco de vida, e eu sei que significa, porque nós vamos mexer em grupos de interesse milicianos que envolvem a família do presidente da República, se é que não envolve ele próprio. Então é óbvio que eu entendo o pavor que Jean Willis teve, ele que tão perseguido é por essa família Bolsonaro, que ganhou esse poder hoje no Brasil, sem que o povo brasileiro soubesse na prática quem eles eram. E agora vamos conhecendo o poder e com quem essa gente está intrometida. A deputada Maria do Rosário fez uma contestação ótima. Ela perguntou, quem é, afinal de contas, que protege bandido,
Porque diziam que eram os direitos humanos que protegiam o bandido. Quem protege o bandido? Agora eu acho que agora está ficando claro para o povo brasileiro. A proteção dos bandidos vem das milícias. A senadora Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT, visitou o ex-presidente Lula nesta tarde em Curitiba. Na saída, Gleisi falou sobre a saída do deputado federal Jean Willis do país e trouxe uma mensagem de Lula a Bolsonaro. O presidente está bem, está muito lúcido, está com muita clareza do que está acontecendo no Brasil e muito indignado com a postura do atual presidente, né, com a postura do atual governo em relação a uma série de temas. E comentou com a gente sobre a questão da Venezuela. Ele disse o seguinte: qual é a moral desse governo que prendeu o adversário competitivo que tinha, o seu maior adversário, fraudou as eleições num processo de WhatsApp pago com Caixa 2, qual é a moral que ele tem para falar do governo da Venezuela? Não tem moral alguma. Bolsonaro não consegue cuidar do filho e quer se meter no país alheio. Então esse é o recado do presidente Lula em relação ao que nós estamos vivendo. Nós acabamos saindo lá, tivemos a notícia de que o deputado João Willis está informando que vai deixar o Brasil porque não tem condições de viver em segurança. E também a interpretação dos jornais da imprensa internacional de que os tweets de Bolsonaro, fazendo positivo, o melhor dia do país, comemorando a decisão de Jean Willis. Precisa ficar claro que Bolsonaro é cúmplice, será cúmplice de qualquer coisa que aconteceu ao deputado João Willis daqui para frente. Porque quem comemora uma decisão dessas, a pessoa dizendo que está se sentindo ameaçada, que pode morrer, falando das milícias do Rio de Janeiro, que são ligadas à família Bolsonaro, dá a ele total responsabilidade pela vida e pela integridade do deputado. Quero aqui, como presidente do PT, manifestar solidariedade ao deputado João Willis, dizer ao João Willis que ele tem aqui defensores e fazer um apelo para que ele não deixe o país, para que ele fique aqui e resista. Nós temos que enfrentar o que está acontecendo, nós não podemos baixar a cabeça. Essa gente não pode achar que é melhor que o povo brasileiro, não pode achar que é forte, não pode achar que ganha no grito. Aqui tem um povo que precisa de organização e precisa lutar. E nós vamos estar ao lado do povo brasileiro. E ao lado de todos aqueles que são ameaçados. Nós não vamos admitir isso. A OEA não reconheceu o embaixador enviado pelos golpistas da Venezuela. Foi reconhecido que o governo Maduro é o verdadeiro. O Seu Jornal fica por aqui. Boa noite a todos e a todas. Até amanhã e a luta continua. Voltei com seus comentários. Brasileiro de Irapé, São Paulo. Voltamos aos anos de chumbo. E a Miranda Filho escreveu: o Brasil é nosso e não dessa quadrilha de milicianos. Vamos à luta. Bom, agradeço a todos que participaram desta edição do Seu Jornal. Valeu mesmo pela companhia e não se esqueçam, amanhã pontualmente às 7 da noite tem mais notícias, informações e, é claro, seus comentários aqui no Seu Jornal. Beijo grande, até lá.